Sabe quando você descobre um restaurante legal, mas não entende por que ninguém vai? Ou quando começa a assistir uma série legal na Netflix, mas todo mundo só quer saber de WandaVision? Isso às vezes acontece com os carros também. Hoje a gente vai falar de 10 carros legais vendidos aqui no Brasil, carros verdadeiramente bons, mas que muita gente nem se lembra que eles estão no mercado. Se você quer o sedã compacto mais potente do mercado, mas não está disposto a pagar mais de 100 mil reais num Virtus GTS, o Caoa Chery Arriso 5 é a sua escolha. Ele só não é o sedã compacto mais poderoso do mercado porque ele tem 150 cavalos, igual ao Polo GTS, mas o torque dele é um pouquinho menor. Ele vende menos até que o Arriso 6, que é um sedã maior, mais caro e mais sofisticado. Uma pena, porque o Arriso 5 tem um visual interessante, um câmbio CVT excelente, mas o acabamento interno não é lá essas coisas. Se bem que nessa categoria tem rivais que dão até tristeza quando você entra na cabine. O maior problema do Arriso 5 se chama Chevrolet Onix Plus. Ele vende por mês praticamente a soma de todos os rivais. E comparado com o Arriso 5, em um ano o Arriso vende a mesma coisa que o Onix vende por mês. Aliás, se você quer ver uma voltinha que o Marcelo e eu demos no Onix Plus Midnight, clica no card que está aparecendo na sua tela. Lançada há pouquíssimo tempo antes da Fiat Toro, a Renault Oroch provou que existia um espaço entre as picapes compactas e as médias. Mas, infelizmente, ela não teve o mesmo sucesso da Toro. Tadinha. Não dá para culpar o visual da Oroch porque ela é uma picape bem bonita, só não é tão ousada quanto a Toro e também é menor que ela. O problema está na cabine, porque era derivada da primeira geração do Duster, que é conhecida por ter um acabamento não muito bom, para ser bem sincero. E a cabine da Oroch é a mesma do Duster. Agora tem uma questão que pegou a Oroch no pulo, a motorização. Ela tem motor 1.6 que é apenas suficiente para ela. E teve uma época que tinha motor 2.0 dos tempos da Scenic. Opção diesel, que nem a Toro, não tem. Outro agravante é que a Oroch nunca teve um câmbio automático de verdade. Ela teve uma opção de automática de 4 marchas que era terrível. E nunca ofereceu o câmbio CVT que já estava pronto no Duster. Era só colocar ali na Oroch. A gente nunca entendeu porque a Renault não fez isso. Em terra de Toyota Corolla, quem se atreve vira súdito. Isso faz com que vários sedãs médios bons de verdade fiquem meio apagadinhos no mercado, como é o caso do Kia Cerato. Apesar de ter sido um enorme sucesso 2 gerações atrás, o Cerato foi perdendo espaço aqui no mercado. Isso é uma pena, porque a atual geração é muito bonita, tem uma ótima dirigibilidade e motor 2.0 aspirado que é suficiente para ele. Ok, não é turbo como o mercado manda hoje em dia, mas nem Civic nem Corolla são turbo e vendem pra caramba. O Cerato não merecia estar na posição que está hoje porque é um sedã verdadeiramente bom. Mas tem uma coisa que a gente não consegue entender nele até hoje. Por que a Kia colocou a luz de seta no para-choque do Cerato, sendo que ele tem aquela lanterna traseira enorme? Talvez questão de estilo? Não sei. O caso do Chevrolet Cruze Sport 6 não é culpa só dele, é de um segmento inteiro. Os hatches médios deixaram de existir aqui no mercado brasileiro e foram praticamente engolidos pelos SUVs. Sobraram as marcas de luxo e o Cruze. Ele tem como destaque o motor 1.4 turbo, que é econômico e bem potente, gostoso de dirigir. Recentemente a Chevrolet fez algumas alterações nas versões do Cruze e a Premier ganhou o mesmo para-choque do sedã, que é um pouco mais elegante. Apesar de ser o único na categoria, o Chevrolet Cruze Sport 6 não dormiu no ponto não. Ele vem bem recheado. Traz piloto automático adaptativo, Park Assist, aquele que estaciona o carro sozinho, sabe? E até o Wi-Fi a bordo, coisa que muitos rivais muito mais caros não trazem. Em um segmento em que o Compass é rei, os outros SUVs médios não têm vida fácil. É porque o Jeep vende muito mais que vários SUVs compactos que custam bem menos do que ele. Por isso, nem o visual esportivo e o nome icônico convenceram o pessoal a comprar o Eclipse Cross da Mitsubishi. Mas ele não é só um rostinho bonito não, ele tem vários predicados. Por exemplo, o motor 1.5 turbo é bem potente e econômico e é ligado a uma caixa CVT. Ele tem outro diferencial em relação ao Compass, que é oferecer tração integral nas versões com motor a gasolina, coisa que o Compass só faz nas versões diesel. Recentemente a Mitsubishi deu um bom tapa no visual do Eclipse Cross, ele ficou bem bonito. Isso tudo para afastar um pouco da polêmica que ele vive até hoje, porque o visual tem gente que gosta, tem gente que não. Esse pode ser o fôlego que ele precisa para subir as vendas aqui no Brasil.
último Citroën à venda no Brasil, até que a nova geração do C3 estreie, o C4 Cactus chegou chegando no Brasil, causando, entrando no top 10 dos SUVs compactos mais vendidos do Brasil. Mas depois de um tempo ele começou a ficar um pouco apagadinho. É porque o lado francês da Stellantis está apostando todas as fichas do Peugeot 208. É uma pena porque o Citroën C4 Cactus é um carro muito divertido de dirigir. Ele tem uma lista de itens de série bem completinha, um acabamento interessante e ele é esquisito como todo Citroën tem que ser. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu, por exemplo, curto pra caramba. Aliás, enquanto o Jeep Renegade não ganhar motor turbo aqui no Brasil, o Cactus é o SUV compacto generalista mais potente do mercado. São 173 cavalos, um carrinho pequeno, muito divertido. Apesar de ser um enorme sucesso de vendas lá na Argentina, o Fiat Cronos, infelizmente, não é tudo isso aqui no Brasil. Ele vende menos até que o Gran Siena, que é o último modelo da família original Palio. E ele tem muitas qualidades que poderiam fazer ele vender bem mais aqui no Brasil. O acabamento, por exemplo, é muito superior ao do Onix Plus e do Virtus, que dominam essa categoria. Além disso, ele tem um visual bem elegante e é espaçoso por dentro. O problema do Cronos está debaixo do capô. Ele tem um motor 1.8 que bebe mais do que jovem na micareta e não entrega tanta potência assim. Ele não é tão moderno quanto os motores 1.0 3 cilindros dos rivais, mas calma que a Fiat já está solucionando esse problema para muito em breve. Eu duvido que você me aponte um SUV médio vendido aqui no Brasil mais bonito que o Peugeot 3008. Apesar de já ter sido lançado há alguns anos, ele ainda é um carro que vira o pescoço na rua e chama muita atenção. E não é só por fora que o Peugeot 3008 é bonito. Por dentro ele tem um acabamento excelente que é quase, eu disse quase, de carro premium. Tem volante pequenininho, painel de instrumentos digital e até umas luzinhas no teto para parecer um carro mais chique. O motor é 1.6 THP que todo mundo já conhece, que eu já falei aqui no C4 Cactus, mas que sem explicação não é flex, bebe só gasolina. Mas infelizmente nesse segmento todo mundo só quer saber do Jeep Compass. Apesar do grudento comercial dos pôneis malditos, a Nissan Frontier veio parar nessa lista. Mas sabe por quê? Porque ela é a picape menos vendida no Brasil e esse título não é nada justo para ela. Aqui no Auto Mais, o Marcelo e eu já testamos a Frontier para tentar entender por que ela está nesse lugar no ranking. Então se você quer ver o vídeo, clica no card que está aparecendo na sua tela. Os pontos positivos da Frontier são inegáveis. Ela é muito robusta e tem um motor potente e econômico. Mas o visual já está meio cansadinho e o interior está bem aquém das rivais. Pelo menos a Nissan já tem um tapa no visual preparado para a Frontier, mas que ficou para 2022. Será que isso vai dar um ânimo nas vendas? Para quem um dia provocou uma briga entre a Volkswagen da Alemanha e a do Brasil só para existir, o Fox não anda tão bem das pernas hoje. O modelo ficou espremido entre o Gol, que vende pra caramba para frontistas, e o Polo, que o público em geral prefere. O Fox foi lançado aqui no Brasil em 2003 e já foi um carro mais completinho. Teve versão perua, a Space Fox, e o aventureiro Cross Fox, que ficou famoso por causa da Stephanie. Dizem que logo logo Fox, Gol e o Up, que já morreu, vão sair de cena para ser substituídos por um SUV subcompacto. Enquanto isso não acontece, o Fox é vendido no Brasil em duas versões, Connect e Extreme, ambas com motor 1.6 e ele é bem completinho, viu? Vem com central multimídia e um monte de itens de série. Ele é muito mais completo que carros com preço equivalente, que geralmente tem motor 1.0 e vidro na manivela. Curtiu o vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal e conta lá nos comentários quais desses carros você levaria para casa. Não esqueça, ativa a sinetinha para receber a notificação sempre que vídeos novos forem postados e acesse nosso site automaistv.com.br atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. Até a próxima!